Som. Boa noite, meus irmãos. Quase que eu falei boa tarde. Está tão claro que a gente até se confunde. Mas hoje estaremos dando continuidade no livro de Provérbios. E a mensagem de hoje, ela tem muito a ver com a última mensagem que nós estudamos aqui, ainda no capítulo 6. A gente viu ali dos versículos de 12 a 15, a respeito da atitude do homem perverso e como nós deveríamos nos desviar, assim como Salomão estava ensinando o seu filho a se proteger desse mal. E hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, mas pensando num tema mais específico e mais voltado para a pessoa de Deus dentro dessa perspectiva, pensando um pouquinho sobre aquilo que Deus odeia. Nós vimos já que essa conduta do perverso é reprovável. E agora nós vamos ver o porquê é reprovável. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 19. Provérbios 6, versículos de 16 a 19. A palavra de Deus diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que teremos aqui hoje. Muito obrigado já pelos louvores que podemos cantar a Ti, Senhor, como expressão de gratidão e reconhecimento de quem o Senhor é nas nossas vidas. E agora, quando abrimos a Tua palavra, Pai, a nossa oração é que o Senhor também abra os nossos corações para que a gente possa ouvir e aprender, Senhor. Para que a gente possa ser modificado pela Tua palavra, Pai. A fim de que a gente possa viver honrando o Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda então nessa tarefa difícil, Pai, que teremos pela frente. Nos dá a atenção necessária para que possamos juntos aprender mais sobre a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, novamente, pelo privilégio que é poder ouvir da Tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, certamente todos têm conhecimento do significado, do que a palavra odiar. Salomão, ele começa falando sobre essa palavra, uma expressão que ele vai atribuir justamente à própria pessoa de Deus. Nós, como seres humanos, nós conhecemos o significado da palavra ódio. Nós vemos todos os dias nos jornais, nas redes sociais, no nosso trabalho, nós vemos situações de expressão clara de ódio. Nós conhecemos, nós vemos isso todo dia. Mas a tendência que nós temos é pensar que todo o conceito da palavra ódio, ele é maléfico e completamente ruim. E Salomão, ele vai mostrar para a gente justamente o outro ponto, na perspectiva de Deus. O que essa palavra representa para Deus e se é que ela tem alguma ligação com a pessoa de Deus. E é importante a gente pensar nisso, meus irmãos, porque com muita facilidade nós esquecemos que Deus manifesta ódio. Deus, ele expressa ódio. A gente pode ouvir assim a princípio, e talvez por conta do nosso conceito de ódio, a gente pensar que é uma coisa ruim, mas não. É uma manifestação clara da sua justiça perfeita e daquilo que é, de fato, terrível aos olhos do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que Deus sabe odiar. Mas ao contrário de nós, seres humanos, falhos, corrompidos, pecadores, Deus manifesta o seu ódio de maneira perfeita. Quando eu estava pensando sobre esse texto, me veio
à cabeça o texto de Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, onde lá Paulo vai falar para eles que dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda a iniquidade, toda a impiedade do homem. Deus manifesta claramente, por meio dessa expressão de ódio, o seu repúdio pela pecaminosidade do homem. O versículo fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Meus irmãos, o que Salomão está tentando ensinar aqui é que existem coisas no mundo que devem ser odiadas, a saber, a conduta do perverso, viver como um tolo, repudiar a sabedoria. Tudo isso são coisas que Deus odeia, porque elas representam uma única coisa. O quê? Tudo isso é o quê? Isso é o quê, gente? Irmãos, tudo isso é ser rebelde a Deus, tomar atitudes erradas, andar pelo caminho do perverso, isso tudo representa uma atitude pecaminosa. É pecado e Deus odeia. Deus não trata o pecado com um tapinha nas costas. Deus nunca vai tratar o pecado dessa maneira. O exemplo claro disso foi que Deus crucificou o seu próprio filho para pagar o preço do pecado, como Paulo diz em Romanos 6, 23. Ele pagou o preço. O salário do pecado era a morte. Era a morte. Mas Jesus Cristo pagou o preço no nosso lugar. Ele morreu por nós. Então, isso demonstra claramente que Deus odeia o pecado. Deus não se contenta, particularmente aqui nesse texto, a introdução aqui do versículo 18, quando começa a falar, olha, existem 6 coisas, existem 6 atitudes que Deus odeia. 7 que ele reprova, que ele abomina. Quando Salomão ele começa a dizer isso aqui, ele está mostrando que Deus expressa o seu ódio contra toda a atitude pecaminosa e, como falei, particularmente nesse texto aqui, contra a atitude do perverso. Na quarta-feira retrasada, nós vimos aqui o estilo de vida desse homem perverso. Como ele leva a vida, como ele conduz o seu procedimento no seu dia a dia, o que passa pelo seu coração, o que passa durante o dia na sua mente. E agora, nos versículos 16 a 19, Salomão vai continuar desenvolvendo esse tema que ele já começou nos versículos anteriores. Mas agora ele diz essas palavras que eu acabei de dizer, né? Há 6 coisas que Deus odeia. 7 coisas que ele detesta. Meus irmãos, esse formato como Salomão ele utiliza para começar para dar continuidade a esse tema, é uma demonstração de prioridade. Esses números que ele começa a utilizar aqui é algo que já foi utilizado em outras situações. Jó é um exemplo disso. Jó usa a mesma expressão. Em Cantares, em Eclesiastes, Salomão usa novamente. Em alguns profetas maiores e menores, eles repetem essa mesma expressão. E isso tudo tem um objetivo de trazer uma figura de linguagem, de expressar uma intenção, de trazer uma lista de uma série de coisas que Deus não gosta, que Deus não vai suportar, com o objetivo especial de enfatizar a última. E aqui ele vai começar e ele vai falar de maneira muito objetiva. Versículo 17, ele fala que a primeira coisa que Deus odeia são olhos altivos. O primeiro pecado odiado por Deus são esses olhos altivos. Algo que também poderia ser descrito aqui, poderia ser traduzido para a gente de outras maneiras, como um coração orgulhoso. Uma atitude arrogante diante de Deus. Alguém que olha para Deus, sabe, com o nariz em pé.
É essa a ideia que Salomão está trazendo quando ele fala de olhos altivos. Alguém que tenta olhar para Deus de cima para baixo e não de baixo para cima, reconhecendo quem Ele é. Portanto, essa pessoa que tem essa prática, que cultiva esse hábito de olhos altivos, é uma pessoa que ela não reconhece naturalmente pecado, ela não busca sabedoria, como Salomão vem instruindo o seu filho a fazer, ela não se afasta do mal, como a gente tem visto também através das palavras de Salomão. Esse é o olhar altivo. E é uma das coisas que Deus odeia. Quando a gente olhar para essa perspectiva aqui de Salomão, quando ele começa a colocar essas 7 atitudes que Deus odeia, meus irmãos, não pensem que se limita apenas a 7, tá? Se os irmãos forem atrás das outras citações, vocês vão ver que existem outras coisas. E o objetivo dos autores não é criar uma lista de pecados que Deus abomina, e sendo que os outros, então, passam despercebido por Deus. Não, de maneira nenhuma. Aqui eles estão tratando com propósitos específicos para momentos específicos, e por isso eles relatam apenas alguns. Dentre eles aqui, Salomão relata olhos altivos. Então, a primeira atitude que o filho de Salomão, aqueles que estariam lendo o livro de Salomão, deveriam ter, é uma atitude de pensar. Olhar para si mesmo e enxergar se a sua vida apresenta olhos altivos. Ah, mas pastor, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Ah, mas pastor, eu não sou essas pessoas metidas que andam aí para cima e para baixo com o nariz empinado, como o senhor falou. Não, eu não estou falando disso. Aqui é diretamente restrito à pessoa de Deus. Pessoas que não têm a atitude de se humilhar diante do seu relacionamento com Deus. Elas não reconhecem quem elas são. Elas são resistentes, elas são obstinadas em perceber que são pecadoras, em reconhecer a graça de Deus, em se arrepender, em buscar sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não de homens. É isso que Salomão está tratando aqui. A segunda atitude que Deus reprova, que Deus odeia, continua no versículo 17, e Salomão vai dizer para eles, olha, o segundo pecado é a língua mentirosa. E meus irmãos, como nós vimos já nos versículos de 12 a 15, na semana passada, a língua mentirosa, aquele que procura destruir a verdade, distorcer a verdade, para tornar a mentira que ele quer em algo verdadeiro para as pessoas, isso causa males enormes a terceiros, a pessoas à nossa volta. E tudo isso é fruto de um caráter pervertido. É uma expressão daquele homem perverso que Salomão acabou de citar nos versículos de 12 a 15. Percebam, meus irmãos, que essa lista que Salomão está fazendo aqui, ela cabe perfeitamente com o homem perverso que ele citou nos versículos anteriores. Cabe perfeitamente. Por isso eu falei para os irmãos no início que é uma continuidade. Além de olhar altivo e uma língua mentirosa, um outro pecado que Deus abomina e que está ligado diretamente à pessoa do perverso, são as mãos que derramam sangue inocente. E aqui é interessante a gente pensar sobre isso, porque o fato de Salomão expressar com a ideia de derramamento de sangue, essa expressão ela não se limita simplesmente ao assassinato do inocente, mas sim a toda a injustiça contra aqueles que são inocentes. Palavras, ações, que ainda que não levem ao homicídio,
ainda assim são abomináveis diante dos olhos de Deus. Deus odeia o homem que tem mãos sujas, que procura tornar aquele que não tem injustiça se tornar alvo de alguma coisa, de acusação, de ataques. O irmão, ele está falando para o seu filho e ele está descrevendo essas atitudes que Deus odeia, porque o filho precisa entender que isso é abominável, é insuportável para Deus. Nós precisamos também entender isso, meus irmãos. Nós precisamos ficar atentos com essas atitudes, para que a gente não venha demonstrar elas na nossa vida. Na quarta-feira retrasada, quando eu estava terminando o estudo, eu falei para os irmãos, meus irmãos, apesar daqui Salomão está falando diretamente a respeito de uma casta de pessoas que estão, sim, fora daquelas que não temem que temem ao Senhor. Essas pessoas não temem ao Senhor. Esse perverso aqui que ele está tratando nos versículos de 12 a 15, ele não tem nenhum tipo de temor ao Senhor. Mas nós precisamos tomar cuidado para que as nossas atitudes não correspondam a atitudes de homens perversos. Foi assim que eu terminei na semana passada. E nós precisamos olhar com cuidado para isso, para que a gente não venha demonstrar os mesmos erros que o perverso também demonstra. O quarto pecado odiado por Deus é citado também por Salomão aí no versículo 18. E ele fala que é um coração que traça planos perversos. Algo que não tem a ver com impulsividade. Assim como eu falei para os irmãos também na semana retrasada, quando a gente viu que o perverso é um homem que planeja o mal, ele fica ali calculando detalhes para que ele possa praticar o mal. Não se trata de uma impulsividade, não se trata de uma tolice, de uma ignorância da parte da pessoa, mas sim de pessoas que têm uma maldade premeditada. Elas sentem prazer, elas se satisfazem com a maldade. Não é algo que simplesmente acontece na nossa vida mediante a uma atitude pecaminosa nossa, porque isso pode acontecer. Cada um de nós aqui pode praticar maldade, meus irmãos, nos mais diversos graus. Mas aqui, Salomão não está lidando com uma atitude de maldade por ignorância, por fraqueza. Não, ele está falando aqui de uma atitude de planejar, de calcular na sua cabeça, para que ele possa se satisfazer na prática da maldade. Meus irmãos, o objetivo de pessoas que vivem dessa maneira é prejudicar os outros, com o objetivo também de se beneficiar por último. O homem que tem um coração que traça planos perversos é alguém que é odiado por Deus. Sua prática é odiada por Deus. Ele está debaixo daquela ira de Romanos que Paulo falou, que é manifestada contra toda iniquidade, contra toda impiedade que o homem pode promover. Salomão, então, ele fala, olha, tome cuidado com isso, meu filho. Não cultive um coração que planeja o mal, que busca o mal, que se satisfaz com a maldade. O quinto pecado que Deus odeia são pés que se apresentam para fazer o mal. Se apressam para fazer o mal. E, meus irmãos, isso é interessante da gente pensar também,
é que esse passo seguinte daquele que faz planos malignos em seu coração, ele passa agora para a ação prática. Percebam que esse homem perverso, ele não simplesmente maquina o mal. Ele não é alguém que apenas se satisfaz em planejar maldade no seu coração. Não, a sua satisfação ainda vai além. Ele maquina o mal e os seus pés se apressam para fazer a maldade. Esse homem perverso, ele tem o objetivo de praticar maldade. Nada menos do que isso. Ele não quer outra coisa. Ele não quer buscar satisfação em Deus, até porque ele não pode. Ele não quer beneficiar outros. Não, ele quer praticar aquilo que ele planejou. Ele quer ir às últimas consequências. Esse homem perverso precisa ser detido. Mas Salomão não para por aí. E ele vai falar de um sexto pecado que Deus odeia. E o sexto pecado vem daquele que é uma testemunha falsa, que espalha mentira. Pessoas que se levantam para testemunhar a favor de outros, falando mentiras, promovendo mentira. Meus irmãos, Salomão vai dizer que ele está maculando, ele está sujando, manchando qualquer conceito de justiça que provenha da pessoa de Deus. O objetivo dele é fazer com que a sua mentira se torne mais poderosa do que a justiça de Deus. Esse homem, ele tem o objetivo de usurpar de Deus a ação soberana de julgar justamente. Por isso ele mente, por isso ele dá falso testemunho, porque na sua cabeça passa o pensamento de que ele está enganando, de que ele está vencendo com mentiras. E Salomão vai dizer para o seu filho: meu filho, Deus odeia quem faz isso. Deus odeia quem faz isso. Qualquer pessoa que se levantar em falso testemunho carrega consigo as claras intenções também de prejudicar outros e de se beneficiar. Percebam, meus irmãos, que esse homem perverso é alguém que sempre está planejando coisas para prejudicar terceiros e se favorecer. É uma pessoa completamente orgulhosa, egocêntrica. Tem em si mesmo, no seu ventre, o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, e busca apenas a sua própria satisfação em coisas vãs. Mas Salomão, ele encerra dizendo o último pecado. E por isso ele fala, ele dá esse tom diferente. Por isso ele começa falando 6 coisas Deus odeia e uma 7ª que é abominável diante dele. E aqui a intenção de Salomão é trazer uma ênfase maior. Não que os outros pecados sejam menores, não que as outras atitudes sejam algo mais aceitável diante de Deus. Não, de maneira nenhuma. O objetivo é simplesmente enfatizar algo que para ele ali no momento era importante. E o último pecado, o 7º da lista, é o que recebe uma atenção especial dentro dessa figura numérica que a gente viu. E sendo assim, o escritor apresenta o pior pecado, e entendam, o pior pecado nesse grau estipulado aí por Salomão, não em termos diante de Deus,
Mas o pior pecado dessa lista, aquilo que mais importava para Salomão nesse momento, era aquele que provoca discórdia entre irmãos. Além de esse tema concordar e ilustrar com o ensino dos versículos de 12 a 15, como eu falei anteriormente, meus irmãos, esse versículo também serve como um tipo de ápice da conversa de Salomão com seu filho. É uma espécie de clímax. Sabe, num filme, quando todo mundo espera aquele final sensacionástico, que vai te deixar vibrante. Da mesma forma, Salomão ele usa essa expressão aqui para poder enfatizar aquilo que ele já disse nos versículos de 12 a 15. Para poder mostrar para o seu filho, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado em promover discórdia entre os irmãos. Meus irmãos, promover discórdia entre os irmãos é algo que realmente Deus odeia. Não é algo, assim como qualquer outro pecado, que seja aceitável diante de Deus. Salomão ele nos dá aqui uma lista apenas de 7 pecados. Mas esses 7 pecados, que não são capitais, são pecados que ele precisava tratar com o seu filho e com os seus leitores. Encerrando aqui, então, com aqueles que promovem discórdia, Salomão tinha o objetivo de ensinar ao seu filho que todas essas ações têm contraposições. E as suas contraposições, elas têm o objetivo justamente de ressaltar a sabedoria de Deus através do temor a Ele. O seu filho poderia, sim, muito bem, ter atitudes diferentes dessa. Salomão não está ensinando seu filho simplesmente a não fazer. Ele está ensinando ao seu filho o que fazer também. Na sequência do texto, nós vamos continuar numa próxima semana a ver a instrução de Salomão a respeito disso. Diante dessa exortação, das atitudes que ele não deve, o seu filho e os seus leitores não deveriam tomar, agora ele vai, posteriormente a isso, ele vai dar uma lista daquilo que ele deveria fazer. Mas, meus irmãos, algo que precisamos ter na nossa mente é que essa é uma lista que precisa nos fazer pensar. É uma lista que precisa estar na nossa cabeça, não com o objetivo legalista de fugirmos meramente e externamente disso. Mas é algo que precisa gerar no meu e no seu coração o temor necessário para não andarmos no caminho do perverso. O que Salomão está ensinando para o seu filho é a não ser um alvo fácil do perverso. Assim como ele falou anteriormente, para o seu filho tomar cuidado com o caminho da mulher adúltera, agora ele está falando para ele tomar cuidado com o caminho do perverso. Porque o caminho do perverso não tem objetivo nenhum de glorificar a Deus. O caminho do perverso, como vimos aqui, e nessa lista nos mostra claramente, não promove nenhuma honra para Deus. Ao contrário, promove o ódio e a ira do Senhor. Porque essas atitudes são atitudes pecaminosas. Meus irmãos, a decisão do sábio é ser alvo do mais sublime e maravilhoso amor de Deus. Crendo e se entregando ao nosso Senhor Jesus Cristo para tomar atitudes que honrem a Deus. A minha oração é que a gente possa aprender com essa lista. E que, acima de tudo, a gente possa lembrar o quanto Deus
odeia o pecado. Deus odiou tanto o pecado que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer, para pagar o preço desse pecado. Não podemos esquecer disso, meus irmãos. Que a gente possa fazer uma avaliação e ver quais escolhas estamos tomando. Será que nós estamos tomando a escolha do caminho do perverso? Ou será que, assim como Salomão tem instruído os seus filhos e a nós também, nós temos tomado a escolha, a decisão de seguir pelo caminho do sábio? Fica essa pergunta para cada um de nós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, de poder pensar a respeito da Tua palavra e a respeito daquilo que o Senhor odeia, Senhor. Nos ajuda a nos lembrar, Pai, todos os dias, o quanto o Senhor odeia o pecado. Para que assim possamos também, da mesma maneira que o Senhor odeia o pecado, possamos cultivar corações que odeiam a prática do pecado. Para que assim, Senhor, a gente possa entender e viver de maneira sábia, seguindo o caminho do sábio, que tem por base o temor do Senhor e o objetivo de honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa, Pai. Sabemos que não é fácil. Seremos tentados, sim, pelo caminho do perverso, a seguir por ele, a tomar atitudes iguais às do perverso. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a resistir nesses momentos. Nos ajuda, Senhor, porque determinados momentos da nossa vida nós estaremos mais fracos e mais suscetíveis a isso. Nos ajuda a lembrar que o Senhor odeia o pecado, que o Senhor não suporta aquele que pratica o pecado. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém.